Olá, seja bem-vindo a este programa Basta Crer. Começamos o nosso programa de hoje. É um prazer estar aqui na sua companhia. Este programa aqui está recheado de coisas boas para vocês que nos acompanham. E este programa, se você nos acompanha pela primeira vez, saiba que tem o objetivo de incutir fé no seu coração e de te ensinar a vencer na sua vida, a ter sucesso e vitória através da palavra de Deus. Você que nos acompanha sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Sabe o que Deus tem preparado para você? Será que é da vontade de Deus que você sofra com problemas na saúde, problemas nas suas finanças, na sua família? Ou será que Deus quer que você tenha uma vida feliz? E se essa for a vontade de Deus, como é que você faz para ter uma vida boa com tantos problemas por aí? Então você tem que continuar conosco, porque no programa de hoje o nosso apóstolo Jorge Tadeu, ele irá falar muitas coisas que vão te fazer pensar muito e vai te falar muita coisa para você colocar em prática aí durante esses próximos dias, eu tenho certeza. Então aproveite agora mesmo que começamos. Se você está deste lado, precisa de ajuda, pode enviar o seu pedido de oração para os nossos contatos. Temos aí o número do SOS, mais 351 21 190 8990, e temos também o número do WhatsApp. Talvez você está fora de Portugal ou prefere mandar uma mensagem de texto, pode mandar para nós, mais 351 912 895 800. Através dos mesmos números pode enviar o seu testemunho ou então encontrar a Igreja Maná mais próxima de você. Agora então convido você a prestar muita atenção no que o apóstolo Jorge Tadeu tem para nos dizer no programa de hoje. Muito bem, vamos então falar sobre finanças. O título deste pequeno estudo é assim: o dinheiro é seu escravo. Na verdade, muita gente é escrava do dinheiro, mas devia ser o contrário. Muita gente está a sofrer problemas financeiros e não sabe como sair da situação. E a solução é simples. É voltar-se para Deus e aprender a viver pela fé, a viver pelo sistema de Deus. Enquanto que no sistema deste mundo as pessoas estão amarradas, os impostos cada vez são maiores, as dificuldades em arranjar emprego, as dívidas se acumulam, etc. Com Deus, as coisas funcionam completamente diferentes. Para Deus, tanto faz se você vive numa situação de crise, e hoje é o que está a acontecer por causa da pandemia, ou se você vive em prosperidade. Para Deus, tanto faz, porque Deus é Deus. E Deus tem um sistema que funciona sempre. Funciona para toda a gente, seja uma pessoa que está a passar por grandes dificuldades ou que está a viver uma vida normal. Porque a lei de Deus não depende de nós. É totalmente independente do sistema do mundo. Totalmente independente de tudo e de todos. E esse sistema de Deus é baseado em Marcos 4:26, onde Jesus dizia que tudo, nos céus, na terra, hoje, amanhã, ontem, funciona com base em sementes. Tudo são sementes. E por isso o seu dinheiro são sementes também. Para você vencer, você tem que participar das leis de Deus, de semear para colher. Jesus, quando veio à terra, ele veio para fazer várias coisas, sendo o mais importante vir pagar o preço que nos dá salvação. Mas veio também para nos libertar de toda a sorte de maldições. Pobreza é uma maldição. Então,
o meu conselho é, volte-se para Deus, venha à Igreja Maná mais perto de si, aprenda as leis de Deus, estude, olha, por exemplo, este livro está aqui assim, acerca de finanças. Neste livro, eu ensino que há pensamentos errados, tanto da parte das pessoas que são do mundo, como das pessoas que estão dentro da igreja. As pessoas que estão no mundo às vezes pensam que nós queremos roubar as pessoas. Para já ninguém vai à igreja à força. Não temos nenhum contrato com a GNR para trazer as pessoas à força. E depois, estando na igreja, também ninguém é obrigado a fazer nada. Então, a pessoa contribui com as suas ofertas e dízimos porque a pessoa entende a lei de semear para colher. E Jesus diz que quando nós semeamos, vamos colher. E, portanto, quando nós ouvimos a Bíblia dizer semeia, dai-se-vos a dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, é Jesus que está a dizer semeia. Usa a minha lei. E eu te vou multiplicar essa semente, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Este livro ensina isso e por isso você devia estudar. Muita gente, ao estudar a palavra de Deus, começa a compreender estas verdades e sai da pobreza, sai da dificuldade, do aperto, sai das dívidas. Os negócios começam a prosperar. Ainda esta semana havia testemunhos fantásticos de empresários que estavam literalmente na falência. Entregaram-se a Jesus numa das nossas igrejas, começaram a andar com Deus e começaram a aprender as leis de semear para colher. Puseram em prática e hoje os negócios começaram outra vez a funcionar. Portanto, volte-se para Deus, ande com Deus, aplique estas leis e vai ver como a sua vida financeira nunca mais será a mesma. Então, por que é que eu digo que o dinheiro passa a ser teu escravo? Porque antes, sem Deus, o teu dinheiro era para pagar contas. Agora não. Ao tu semeares, tu não estás a pagar nada. Tu não pagas nada, nem à igreja, nem a Deus. Tu semeias. Quando tu pagas qualquer coisa, esse dinheiro desaparece. Pagou, está pago. Quando tu semeias, esse dinheiro é multiplicado de volta. Boa medida, recalcada, sacudida. É só isso. E qual é o solo certo? É a casa de Deus. E mais adiante eu vou falar do Apocalipse e vale dizer o seguinte: há uma guerra entre Deus e o diabo, entre a igreja e o sistema do mundo. Porquê? Porque o diabo conseguiu enganar a Eva. A Eva e o Adão ficaram debaixo da influência, domínio do diabo. E Jesus veio para nos tirar desse domínio, porque o diabo é mau, só veio para matar, roubar, destruir. Mas Jesus é bom e quer nos levar para sempre viver com Ele no céu, no paraíso. Então, neste planeta há esta guerra. Nascemos num planeta em guerra. E o diabo usa-se do sistema do mundo, que é corrupto, cheio de vigaristas, aldrabões, impõe leis só para beneficiar alguns amigos e familiares, e o resto das pessoas são escravos do sistema. Mas para Deus, nada disso tem força. Para Deus isso não é nada. Deus é capaz de transformar a tua vida totalmente. A ver? E quando se trata de dinheiro, quando tu entregas a vida a Jesus, começas a andar com Deus e aplicar as leis de Deus, o teu dinheiro é teu escravo porque ele tem que se multiplicar. Tu semeias no terreno certo, que é a casa de Deus, e ele multiplica-se, dá frutos. Então deixa de ser escravo, o teu dinheiro é que é teu escravo, é teu empregado, trabalha a teu favor. Se você mora perto de uma igreja Maná, você deve honrar a Deus vindo à igreja. Mas se por qualquer motivo não mora perto ou tem impossibilidade de ir a uma igreja Maná perto de si, você pode aplicar esta lei agora mesmo.
Há muita gente que diz, no outro dia estava a ver o programa e o senhor não me disse como é que eu podia aplicar esta lei e eu preciso mesmo de pôr estas leis em prática porque eu estou muito aflito financeiramente. Bem, você vai ver ali uma placa, como é que você pode participar desta lei e você assim também vai vencer. Enquanto isso, ouvimos a música. Na verdade vos digo que todo o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente na terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como seria. Lança a semente, espera que ela cresça. Tens de dar tempo que a terra dê força para ela crescer. Logo que o fruto se veja, chegou o tempo da ceifa. Se entenderes esta verdade do reino, tudo vai funcionar. Então, nós vamos estudar o Apocalipse, mais uma vez, e hoje eu vou falar sobre a guerra entre o diabo e Deus, a guerra em que o diabo quer, a todo custo, afastar pessoas de Deus, da igreja, para prolongar a sua estadia neste planeta, porque o diabo sabe que tem os dias contados. Quando falamos do Apocalipse, muita gente pensa, como eu também já pensei, que o Apocalipse é um evento que vai começar num certo dia, vamos dizer certo dia, uma certa hora, e que a partir de então o Apocalipse se desenrola. Mas não. O Apocalipse é um livro de revelações. O termo Apocalipse vem do grego apocalipsis, que quer dizer revelações. E são revelações dos segredos de Deus que Jesus próprio deu ao apóstolo João quando lhe apareceu na ilha de Patmos. É uma ilha grega junto à costa da Turquia. E quando Jesus lhe apareceu, apareceu de uma forma extraordinária e começou por dar recados a 7 igrejas. E, como eu já disse antes, não é que eram cartas próprias para aquele tempo e mais nada, cartas históricas, mas são recados para os pastores, para as igrejas e para todas as pessoas, e está catalogado, vamos assim dizer, em 7 tipos de pessoas e de igrejas. E é atualíssimo. E se refere antigamente, hoje e no futuro. Depois, o apóstolo João foi levado à presença do trono de Deus e viu uma coisa extraordinária e viu um livro que estava selado com 7 selos. Ninguém era digno de abrir o livro, exceto o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Ele abriu os primeiros 4 livros e viram-se 4 cavalos. O primeiro era branco, o segundo era negro, o terceiro era vermelho e o quarto era amarelo. E, ao contrário de algumas pessoas que pensam que o cavalo branco se refere ao anticristo, não, o cavalo branco é montado por alguém que diz aqui que saiu com uma coroa, e saiu vitorioso, e saiu para vencer. Branco e vencedor só pode ser uma pessoa, Jesus. Nunca Deus
E, portanto, é uma revelação de Jesus. Nunca Jesus vai mostrar um anticristo, que é Satanás, nunca vai mostrar ele de branco, muito menos a vencer e sempre a perder. E o que se passa aqui é o seguinte, que o diabo, também chamado do dragão, aqui no Apocalipse, ele está em luta contra Deus desde o princípio da queda do Adão e da Eva. E, portanto, o Apocalipse também é um livro que não é uma sequência, ponto 1, ponto 2, não. Mesmo dentro dos selos, o selo 1 contém certos segredos, o selo 2, selo 3 e por aí fora, mas não é que tem que ler primeiro o selo 1, depois o selo 2, não. Os segredos que contém cada um destes selos, que são abertos, são independentes das coisas, porque vai buscar coisas do passado, vai buscar coisas do presente. E já vamos ver as guerras que há desde o início, porque se você for ver aqui assim em Gênesis, quando Deus descobriu que a Eva tinha desobedecido e tinha-se voltado para o lado do diabo, ela quis ser como Deus. É o pecado terrível do diabo. O diabo quis ser como Deus. E ela foi tentada e seduzida. Ela quis ser como Deus. E o marido caiu na mesma coisa. Portanto, uma rebelião de todo tamanho e ficaram debaixo da liderança do diabo. E Deus proferiu de imediato acusações, julgamentos. Disse à mulher que ela seria amaldiçoada, e foi. Disse que o homem estava separado de Deus, mas também proclamou sentenças ao diabo. Está a ver? Logo aqui. E, portanto, o diabo ficou a saber que Deus ia levantar alguém que o fosse derrotar de uma vez por todas e conquistar, Deus ia conquistar de volta o ser humano. Portanto, desde essa altura, o diabo ficou, claro, eu já sabia que isso ia acontecer, mas ficou convicto que alguém ia se levantar para o derrubar. E por isso, cada vez que um profeta era muito ungido, ele pensava, este deve ser o Messias, o que me vem derrotar. E por isso o diabo usava-se de pessoas e circunstâncias para matar os profetas. Só quando Jesus veio é que ele viu, de facto, este é que é o Messias, usou-se do rei Herodes para tentar matar Jesus, não conseguiu, e quando Jesus deixou-se matar de propósito, porque esse era o propósito, ir à cruz, o diabo pensou, eu ganhei a batalha. E para mais, Jesus morreu e foi para o inferno. E era um segredo. Jesus estava a pagar a sentença que nós devíamos pagar. É uma questão legal, não é religiosa. E o diabo pensou, eu tenho aqui no inferno, ganhei-lhe. E deve ter feito uma festa, aberto champanhe, etc. Mas ao terceiro dia, Deus o Pai disse, basta, porque Jesus pagou o preço e sofrimento suficiente para pagar pela vida eterna de toda a gente. Então, o Espírito de Deus entrou em Jesus e Jesus pegou no diabo, arrastou-o pelo chão, à frente de todos os demónios. Foi uma vergonha absolutamente colossal. E por isso, quando hoje nós falamos ao nome de Jesus, todos os demónios se estremecem. Não só porque há poder neste nome, pela também grande vergonha que é eles terem perdido a batalha. Bem, mas o diabo continua, porque tem um período de tempo para estar aqui na terra, porque não sei, mas Jesus disse que ele é o príncipe deste tempo, e o que acontece é que ele tenta arrastar o máximo de pessoas possíveis da presença de Deus. E faz guerra. Sempre fez guerra. Mas hoje faz guerra, amanhã faz guerra, até o último dia em que o mundo acaba. Nós aqui, quando falamos dos 4 cavalos, temos que entender que o cavalo branco
é montado por Jesus Cristo, que sai sempre a vencer. E os outros cavalos são cheios de maldade, são os demónios da altíssima casta, os braços direitos do diabo, e ele tem debaixo destas hostes espirituais, conforme em Efésios 6, outros demónios que são hierarquicamente como um exército e que ocupam posições estratégicas no mundo, a ver? Para dominar, para controlar as pessoas. E o diabo tem dois grandes aliados, conforme diz o Apocalipse. Os dois aliados são a igreja prostituta, ou a igreja falsa, os dois nomes se aplicam, e tem o mundo, ou a Babilônia, ou também chamada a grande prostituta. Então, o que é a grande prostituta, ou a Babilônia? É o sistema do mundo em que a governância deste país ou daquele é à base de princípios de corrupção, de mentira, de esquemas. Falam uma coisa e afinal é outra. As leis não se aplicam aos poderosos, só se aplicam ao povo que é escravizado, etc, etc, etc. Isso sempre aconteceu, desde o princípio até os dias de hoje, e vai acontecer até o final. É por isso que eu digo que o Apocalipse não é uma coisa que começa um dia, já está a acontecer, são segredos que Deus está a expor. O sistema do mundo é corrupto, é mau, e Deus sempre avisa os crentes a não serem participantes do mundo. Estamos neste mundo, mas não queremos usar os sistemas do mundo, nem ser aliados dessas coisas que Deus tanto detesta. A igreja prostituta é a igreja que faz conluio, acordos com este tipo de pessoas, está a ver? É uma igreja que não é independente, devia ser, mas não é, porque uma igreja não pode estar calada, uma igreja tem que pregar o que a Bíblia diz a tempo e fora de tempo, e tem que pregar a todas as pessoas. Ora, houve uma altura em que, por exemplo, só dar o exemplo da Igreja Católica, os papas tinham proeminência sobre os reis, mas a certa altura eles conseguiram dar a volta e serem os reis a dominar e a Igreja a ter que ceder. Mas quando falamos da Igreja Católica, que é de facto uma igreja que não é verdadeira, é considerada aqui pela Bíblia, desculpa lá dizer, mas é isso, que é a prostituta, é uma igreja falsa, mas há outras igrejas assim. E porquê é que eu digo isso? Porque nenhuma igreja pode estar em conluio com governantes. E eles estão sempre em conluio com governantes. Se você reparar, todo lugar onde o catolicismo é predominante, o povo é muito pobre. Porquê? Porque Deus não está lá. E é dominado por um desses três demónios que montam esses cavalos, né? E que é um espírito de religião, que é o pior espírito de todos. É aquele que mais engana as pessoas. Tem a aparência de ser de Deus, tem as vestes, tem os formatos, tem eventos e tal, mas falta-lhe uma coisa, falta-lhe Deus. Porque quando Deus está numa situação, Deus não precisa de aparatos, nem de vestimentas especiais, nem de nada. O próprio exemplo é Jesus. Quando as pessoas olhavam para Jesus, eles não viam um senhor todo bem vestido, com uma vestimenta, com um chapéu não sei das quantas, com umas poses especiais, com umas maneiras de falar não sei das quantas. Não, ele era igual a toda a gente. A única diferença entre Jesus e as outras pessoas não era a fatiota, não era a roupa, não era a maneira de vestir, de falar, compósito, era a unção. A unção é que define se a igreja tem Deus ou não tem Deus. A unção de Deus ninguém pode copiar, porque a unção não é de ninguém, é de Deus. E quando a unção está numa igreja, acontecem sinais e maravilhas e as pessoas sofrem positivamente diferença. Elas são transformadas. Por quem as transforma não é as fatiotas, nem é a religião, é o próprio Deus. Portanto, isso é muito importante a gente
estabelecer. E nós estamos num país católico, na verdade, de predominância, e o povo português e outros são assim, mas há outras religiões que são tão prostitutas como esta, porque desde o passado até os dias de hoje e até ao final, vai sempre acontecer dois tipos de situação. Uma em que os próprios governantes fabricam a sua religião, a ver, e montam o seu aparato todo, os seus sacerdotes, o caso dos faraós e por aí fora, isto para não entrar na Ásia, e é tão falso como este, é tão prostituto como este, porque quer dizer, desde quando é que uma religião está ao serviço do governo e vice-versa? Não pode ser. E, portanto, há uma guerra tremenda. E para entender isso, você tem que entender que há as quatro forças. A Igreja versus o diabo. Perdão, a Igreja versus o sistema do mundo. O mundo detesta a Igreja. O sistema do mundo, não é o mundo, o sistema do mundo detesta a Igreja, porque o sistema do mundo é controlado pelos poderes. Pessoas que estão em poder. Entre elas, sempre há guerras. As guerras são sempre para quem está em poder roubar o poder ao outro, conquistar o que o outro tem. E o povo são os escravos do sistema deles. Então, quem está em poder sempre quer controlar as pessoas em todas as áreas. E por isso a guerra é feroz. Porque quando Jesus entra no coração de uma pessoa, essa pessoa vai dar com a língua nos dentes e falar aos outros: olha, há um Jesus que liberta, há um Jesus que cura, há um Jesus que resolve problemas, há um Jesus que funciona. Porque o sistema não funciona. Estamos escravos, não temos isto, aquilo, aquilo outro, ouvimos na televisão isto, aquilo, aquilo outro, mas afinal isso não é verdade, não funciona. A ver? As pessoas proeminentes do sistema sempre escapam, não obedecem às leis, roubam, e nós é que pagamos impostos, nunca, etc. Mas há um outro sistema, é o sistema de Jesus. Esse funciona sempre. Esse nos transforma mesmo, dá-nos mesmo vida em abundância, dá-nos saúde, dá-nos isto, aquilo, aquilo outro. Está a ver? É passo que a Babilônia diz: nós não precisamos de Deus, nós temos hospitais, nós temos a nossa justiça, nós temos a nossa democracia ou qualquer outro sistema. E Deus diz: não, isso não funciona. Está a ver? Então uma guerra permanente, uma guerra feroz, porque tanto Deus como o diabo querem uma coisa: pessoas, as almas. O diabo quer machucar as pessoas, levá-las para o inferno por maldade. Por maldade. Ele é mau. A ver? E as pessoas vivem enganadas, tal e qual como o touro que vai para a arena. E tem um toureiro com uma capa vermelha que grita: olé, olé, olé. E o touro pensa: o meu inimigo é a capa vermelha. E vai e luta contra a capa. E luta contra a capa. E na volta o toureiro espeta-lhe farpas e o bicho fica cada vez mais zangado, cada vez mais fraco, cada vez com mais dores, até que para de cansaço e o toureiro em Espanha vai e mata-o. É exatamente o que o diabo faz. As pessoas andam enganadas a lutar contra capas vermelhas. Contra capas vermelhas. Está a ver? E por isso temos que nos voltar para Jesus e ver que só Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida. Então, esta é a luta. Agora, o que acontece? O diabo usa-se de muitos estratagemas. Se você for a Marcos 4:14, você vai ver que o diabo sempre faz as mesmas coisas. Quando alguém ouve falar de Jesus, ele tenta logo afastar a pessoa da igreja, da palavra de Deus, de ouvir as mensagens, porque senão ele perdeu a pessoa e essa pessoa também vai ser um evangelista, ganhando outras pessoas para Jesus. E ele usa-se também de perseguições e de tribulação. E é sobre isso que eu quero falar agora. O que é uma perseguição? Perseguição é a oposição que certas pessoas fazem ao crente ou à igreja, porque eles não gostam da igreja, não gostam de Deus. São anticristos. Diz que estamos em democracia, mas não existe tal coisa. Está a ver?
E, portanto, perseguição é a tentativa do diabo, ao usar certas pessoas que estão 100% debaixo da influência dos demónios, detestam Deus, não gostam de Deus, e o diabo usa-se dessas pessoas para tentar calar a boca dos crentes. Porque há muito crente que, infelizmente, tem vergonha, ou fica assustado se é perseguido, se é gozado, se é machucado. A ver? E a Bíblia é bem clara, diz, olha, é isso mesmo que vai acontecer. Vai acontecer que o diabo usa-se de pessoas para se rir de ti, os teus familiares, os teus colegas, pessoas da televisão, sei lá o quê, está a ver? E a pessoa ou é firme ou não é firme. E quem não se envergonhar de Jesus terá a bênção de Deus. Mas aquele que se envergonhar, Jesus também diz, eu também não quero saber dele para nada. Portanto, é uma guerra. E eu tenho um livro que é Como Lutar contra o Diabo, e num dos capítulos 10 e 11 eu falo exatamente sobre isso. Como o diabo faz perseguição e tribulações. Já vamos ver noutra ocasião acerca das tribulações. Perseguição é isso. A ver? Perseguição dos religiosos. Pedro e João curaram um paralítico. Pedro e João curaram um paralítico, em Atos 3. Estavam junto ao templo à hora nona e era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo. Todos os dias se punham no templo a pedir esmolas e quando viram Pedro e João pediram ajuda. E eles disseram, não, nós não temos dinheiro, mas o que temos te damos. Ser curado. Ser curado. E ele foi. E ele ficou curado. Ficou curado pelo poder de Deus. E podia-se pensar, toda a gente ficou feliz. Não. Os religiosos disseram, não, isto está tudo mal. A igreja é a nossa é que está certa. Mas existe também interesses económicos. Há perseguição por interesse económico. Ah, sim, por interesse económico, sim. Paulo, em Atos 16, escrever Atos 16. Paulo estava a pregar em Macedónia. Atos 16. E estava lá a pregar na Macedónia e até uma senhora que vendia púrpura se converteu e, ao mesmo tempo, havia uma jovem, diz aqui, havia uma jovem que tinha um espírito de adivinhação e tinha um patrão que controlava o negócio. A pessoa ia lá ver a bruxa, a ver, a adivinhante, ou o nome que você quiser, ver as cartas, ver o arroz, ver os búzios, o que você quiser chamar é sempre a mesma coisa, quem está por trás são demónios. E há pessoas que ouvem mesmo demónios. Há pessoas que têm contato com o além, sim senhor, é mesmo verdade isso. Tem. Só que esses demónios são inimigos de Deus. Fazem coisas para controlar as pessoas. A ver? E as pessoas, parece que aquilo funciona e no final a vida das pessoas vai de mal a pior porque o diabo sempre se faz cobrar caríssimo. Então esta miúda andava atrás de Paulo e dizia, olha, este homem fala-vos a verdade acerca de um dos caminhos que leva a Deus. Portanto, o diabo usava-se da miúda, está a ver? Para anunciar que, bem, este homem realmente é de Deus e anuncia um dos caminhos, porque ela tinha outro caminho, que é da bruxaria. Está a ver? Então, o Paulo estava muito confuso com isso, deve ter orado e Deus disse, não, a miúda tem um demónio. Diz aqui, espírito de adivinhação. E que dava lucro ao seu patrão. A pessoa vai lá, pagava um X para uma consulta e ouvia lá os dizeres da miúda. Então, quando o Paulo expulsou aquele demónio, os donos, o patrão ficou furioso, porque ficou sem o lucro. Agora ninguém lá ia porque não funcionava, a miúda já não ouvia vozes, não tinha contato com os demónios e agora perdeu o negócio. Ficaram furiosos, foram fazer queixa lá ao tribunal local e dizendo que estou a perder o meu negócio, estes homens são muito maus, andam aqui com coisas novas que não tem nada que impor isto na sociedade, porque é assim que nós vivemos, por aí bem, barababá, e foram postos na prisão. Foram postos na prisão. Mas
Aí é que está. Quando nós somos perseguidos e nós não desistimos, não nos conformamos, não aceitamos derrota, não vergamos o joelho ao diabo, porque quem está por trás disso é o diabo. Então Deus sempre nos dá vitória. Mas a pessoa que se envergonha não vai ter Deus, vai sempre perder. Portanto, nunca se vergue. A solução, está aqui assim no livro, a solução para a perseguição é não se envergonhar. Não vos sobreveio nenhuma tentação, teste, tribulação, que seja acima das tuas forças. E Deus sempre vem em teu socorro, dá socorro. A ver? Porque o que o diabo quer é calar a pessoa e dar a entender aos outros, olha, está a ver, este tipo foi preso, um Palermo, um coitadinho. Mas, quando nós não vergamos, não aceitamos derrota, Deus vem em socorro. E foi o que aconteceu. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, lá na prisão, cantavam hinos e toda a gente os ouvia e de repente um terremoto. E abriram-se as portas da prisão e eles foram soltos. Ou seja, aquela gente que queria, por interesses económicos, abafar o Evangelho e dizer que eles estavam muito mal, afinal agora foi o oposto. Eles prenderam-nos, usaram do seu poder, está a ver? Legislativo, o poder judicial, o poder económico, o poder de tudo, para parar o mover de Deus, calar a boca, mas correu tudo ao contrário, porque depois Deus fez um grande milagre, e é o que Deus sempre faz. Portanto, não se envergonhe e não se esqueça, estamos numa guerra entre os 4 cavaleiros. É isso que está a passar. E, portanto, nós não podemos pensar que isto foi só uma história, uma alegoria qualquer. Não, é guerra a sério. Isto é um assunto muito sério. Acontece todos os dias e há lugares onde as pessoas são mortas. É por isso que em Atos, no Apocalipse, quando Jesus abre o selo 5º, vê-se as pessoas foram mortas. Em Roma as pessoas foram mortas. Ou se afastavam de Jesus, negavam Jesus Cristo ou eram entregues aos leões. E nos dias de hoje, na nossa própria igreja, houve pessoas mortas em certos países por irem à igreja Maná e não desistirem. Mas como elas não desciam, o Senhor Deus fez com que a igreja ainda triplicasse, quadriplicasse. A ver? E, portanto, a guerra é muito grande. E o Apocalipse é disso que fala. E, aliás, depois, mais adiante, no capítulo 7, fala de que no 6º selo, que o apóstolo João viu, quando se abriu o 6º selo, uma multidão sem conta de povos, nações, pessoas de todas as línguas estavam perante Deus, vestidos de branco, quer dizer, estavam lavados dos seus pecados, estavam puros diante de Deus, portanto, libertos dos seus pecados, e que tinham vindo de uma grande tribulação. Nós estamos a viver uma tribulação. E a Bíblia diz, só para quase terminar este meu estudo hoje, a Bíblia diz, aqui o Apocalipse também, que essa tribulação vai aumentando. Vai aumentando, os dias vão ficando piores. Este ano não vai ficar melhor, vai ficar pior, que é o que está na Bíblia, a ver? Em Mateus 24. E, portanto, à medida que a pessoa vai vendo que a tribulação está pior, mais perto estamos do fim. É as dores de parto que Jesus também fala em Mateus 24. Então, qual é a boa notícia no meio disto tudo? Que quem andar com Deus, aquele que habita nos escondidos do Altíssimo, aquele que anda com Deus, aquele que entra, vamos assim dizer, na arca de Noé, e não faz parte dos escárnios das pessoas que dizem esta gente é tudo gente estúpida, acreditam em cada coisa. Era o que eles falavam do Noé. O Palermo está a pensar que a terra vai ser inundada com água. Eu é que sou cientista, eu é que sei. Vamos a ver quem é o Palermo, afinal. O Palermo não é aquele que acredita em Deus, é aquele que nunca acredita em Deus, porque Deus sempre faz o que Ele diz que faz, está a ver? E, portanto, hoje, quem quiser estar a salvo das tribulações, de toda esta situação que está acontecendo no mundo, só tem uma solução: andar com Deus, ser fiel a Deus, ir à casa de Deus, e então sim, tudo vai mudar. A pessoa passa a
estar não só protegido, mas abençoado. E é o oposto do resto. E é essa a vergonha do diabo, porque o diabo quer dizer que quem anda com Deus é um estúpido, mas afinal, quem anda com Deus é que vence e os outros não vencem. Essa é que é a grande guerra. E, portanto, volte-se para Deus, procure a igreja mandar mais perto, se ainda não anda na igreja, e vai ver como a tua vida vai ser uma vida diferente. E eu termino este estudo com uma música que diz o quê? Aquele que vencer. Aquele que vencer, aquele que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Então agora é hora de nós orarmos. Muitos de vocês escreveram, telefonaram, pediram ajuda. E Deus é um Deus de milagres. Deus ama toda a gente. Até a pior pessoa deste mundo, Deus ama. Deus não ama é o pecado da pessoa. E por isso, Deus vai curar você. Vai resolver esse problema. Faça esta oração da fé comigo. Estenda o seu braço, sua mão sobre mim e diga assim: ó Deus, eu recebo agora o teu poder, recebo o meu milagre, recebo a minha cura. Ó Deus, eu recebo agora a resposta à minha oração. Amém e amém. Meu amigo, não é quanto tempo oramos, mas como oramos. Nós fizemos a oração da fé e Deus ouviu. Agora, como é que Deus funciona? À semelhança do agricultor, a semente de cura divina, a semente do poder de Deus para o seu milagre, está plantado. Pode demorar um dia, uma hora, seja o tempo que for, você vai ver a sua vida transformada. E a partir daí, ande com Deus, ande de mão dada com Deus. Procure a igreja Maná mais perto de si, se ainda não anda na igreja, e vai ver como a sua vida nunca mais é a mesma. Deus abençoe e deixe-vos com esta música, de mão dada com Deus. Aleluia! Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vá. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. E aqui estou eu de volta com todos vocês que nos acompanham e agora nós vamos assistir um testemunho que eu tenho certeza que vai encorajar você que está aí deste lado. Vamos ver. Estou aqui na Covilhã com o Hugo. Eu tenho um testemunho de há pouco tempo, há 4 anos atrás. Eu fui diagnosticado com câncer, com um tumor no intestino. Quando os médicos falaram, porque eu andava a emagrecer muito rápido, isto em 2 meses perdi quase 30 quilos. E as pessoas dizem-me, passa-se qualquer coisa. Eu ando a fazer dieta. E andava a fazer dieta, mas andava ali qualquer coisa escondida atrás da dieta. Até que depois, um dia em casa, Deus abanou-me. Disse: olha lá, bem para ti. E senti mesmo a voz cá dentro: olha bem para ti, olha para o espelho. Quem é que tu estás a ver? E o que é que Deus me pôs
na visão, aquelas pessoas mórbicas. E eu disse, tu és um morto-vivo. Fui então a falar com o bispo orou, estivemos a orar, e o bispo até disse, a única maneira, os hospitais estão cá para toda a gente, até para nós. Vais a falar com um médico, tu trabalhas no hospital, fala com médicos. Eu falei com médicos e foram fazer exames. Digo-me, então o tal foi... a gente é crente, mas vou ser sincero, costumo engolir. Mas depois veio-me a paz, pedi ao Espírito Santo, fui operado, fiz uma pequena, poucas sessões de quimioterapia, porque disseram que era melhor, e eu aceitei, mas tive uma recuperação em espaço de 6 meses. Eu queria ir a trabalhar e os médicos não me deixaram, até que eu fui mesmo, por minha autocriação, fui a trabalhar. Eles não queriam. E glória a Deus, hoje estou aqui, já engordei, estou um bocadinho mais gordo que aquilo que eu queria, mas para toda a honra e toda a glória a Jesus Cristo, estou aqui. E Hugo, nesse processo, quando soube do seu diagnóstico e durante o tratamento, o que é que o Hugo fez a nível de Deus? Leu algum livro? Como é que foi? Agarrei-me a Deus ainda mais, com unhas e dentes, como o mundo diz, agarrar-se unhas e dentes a Deus. Eu li fartei-me de ler o livro da Cura Divina, o CD, ouvir para Cura Divina, de receber e manter a sua cura, ouvi, li, até no hospital tinha lá um monte de livros acerca de fé, que o apóstolo tem aí. Nós temos muitos livros na nossa igreja, glória a Deus, pelo nosso apóstolo, que tem-nos dado ferramentas para a gente encher o nosso coração, e foi com a ajuda de Deus, principalmente, a ajuda do meu bispo, o Bispo Mendes, e principalmente também com a ajuda dos livros do apóstolo, que hoje agradeço muito ao apóstolo por estes livros. Muito bem. Então está agradecido a Deus, é isso? Muito agradecido. E se você está deste lado, gostaria de obter ajuda, talvez ligou sua televisão agora, assistiu esse testemunho, gostaria de fazer um pedido de oração ou gostaria de falar com um dos nossos pastores, saiba que nós temos disponível para você os números do SOS. Vamos ver. Precisa de ajuda? Saiba que temos para si um serviço gratuito, onde pastores irão ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Ligue para nós através do número +351 21 190 89 90. Ou envie mensagem por WhatsApp ou Telegram para o +351 912 895 800. Deus pode e Deus quer ajudá-lo. Para mais informações, consulte bastacrer.com. E para você que gostaria de ser acompanhado por um dos nossos pastores, saiba que nós temos disponível para você a consulta pastoral. Vamos ver. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão, à semelhança de uma consulta médica, ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta pastoral, a mudança para a sua vida. E bons filmes e boas séries nós temos no Cine Curiacos. Vamos ver esse spot. Gosta de um bom filme? O Cine Curiacos foi criado a pensar em si. Um canal com filmes e séries evangélicas 24 horas por dia, levando o melhor cinema para si e toda a família. Consulte toda a programação em curiacos-cine.com e desfrute de bons momentos. E agora, para você que nos acompanha, saiba que nós temos os grupos familiares. Você que está aí, já frequenta um grupo familiar? Já deu a sua casa para um grupo familiar? Se não sabe o que eu estou falando, veja esse spot para fazer parte deste grande projeto. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um.
O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja Maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com, clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. E nós temos muita boa música para você que está aí deste lado, gosta de dançar, gosta de ouvir uma boa música. Para você, nós temos a Curiacos Music. A Curiacos Music tem um site para ti com as músicas que mais gostas. Vem conhecer os artistas e aprender a cantar e tocar as suas letras e cifras. Convida os teus amigos para ouvir os teus álbuns preferidos em curiacosmusic.com, a tua música. E como estamos falando de música, vamos agora ficar com um videoclipe de uma das bandas da Curiacos Music. Hey, fala para mim. Hey, eu estou aqui. Esquece o que magoou. Larga o que passou. Nova vida tu és, tudo mudou. No espelho estás igual, mas cá por dentro tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. Hoje a vida é tal e igual. As promessas que ele falou, todos veem o fim deste mundo. Nenhum dia é igual. Ontem paixão, hoje acabou. No espelho estás igual, mas cá por dentro tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. E à parte estou, me separou do mundo, e ele me livrou e me salvou. Nova vida tu tens, tudo mudou. No espelho estás igual, mas está por dentro tudo mudou. 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 E assim
encerramos o nosso programa Basta Crer de hoje, mas te esperamos no nosso próximo programa, por isso não perca nenhum programa Basta Crer. Tchau, tchau. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Essa ansiedade de libertação e de viver em paz. O amor de Deus, do homem, fez Jesus fazer o que tu não eras capaz. Nesta corrida contra o tempo, vais acabar da confusão. Estás a tempo de escolher, é Deus quem te quer oferecer a vida e a ressurreição.